Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade. O Corinthians havia criado e sustentado esse Sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no Timão. Corinthians que já contratou quase 80 jogadores para as categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a Vaidbet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e Vaidbet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio master por 3 anos. Só que Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação e por isso o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia. Algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação. E a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nessa terça-feira, o Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta, o Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso não aceitou o tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira. O Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva da presidência alvinegra. Falar sobre o Corinthians, informação importante e grave. A Polícia Civil deve indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, no caso Vaidbet. As investigações estão chegando no fim e o inquérito deve ser finalizado no fim desse mês, no máximo no início do mês de maio. E o delegado Thiago Fernando Corrêa afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelinho por associação criminosa, que equivale à formação de quadrilha, além de lavagem de dinheiro com receitas desviadas do Corinthians. Essas informações foram trazidas em primeira mão pela Gazeta Esportiva nesse domingo, depois que a Gazeta teve acesso a um relatório que inclusive foi enviado aos 3 dirigentes corintianos citados. O Marcelo Mariano nessa segunda, o Sérgio Moura na terça e o Augusto Melo na quarta estão intimados a prestarem esclarecimentos, depoimento na polícia. Se não aparecerem, serão reconvocados para a semana que vem. E se mais uma vez não falarem, o inquérito será fechado sem a palavra dos 3 dirigentes. Só para registrar ou completar. De acordo com essa investigação, que já dura mais de 1 ano, a Polícia Civil afirma que a rede social mídia, empresa do Alex Cassundé, teria sido criada para desviar os 25 milhões e 200 mil reais de comissão no contrato com a Vaidbet num período de 3 anos. Para arrematar, outra coisa tão importante quanto, também de acordo com esse relatório que foi enviado aos dirigentes corintianos, a polícia identificou depósitos em empresas ligadas ao crime organizado. E mais, que o Augusto teria uma conta bancária em Santa Catarina.
e há registros de depósitos frequentes em dinheiro vivo a partir de dezembro de 2023 nessa conta em Santa Catarina. O Augusto se rebelou contra essa informação, reclamando que o Thiago Salazar, repórter da Gazeta, publicou a questão envolvendo a conta bancária em Santa Catarina sem nem sequer ouvi-lo, que trata-se de uma grande mentira e que ele nunca teve conta em Santa Catarina. Os próximos dias prometem ser determinantes em relação a essa história e eu vou estar aqui para contar todos os detalhes para vocês. O que pensam sobre isso tudo que eu já falei? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, semana decisiva, até por conta daquela investigação do caso VaideBet, certo? Nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo e braço direito do Augusto Melo, durante o seu mandato no Corinthians, prestou depoimento. Ele ainda está prestando depoimento enquanto eu gravo esse vídeo, numa delegacia em São Paulo. Ele é o primeiro dos 3 corintianos que serão ouvidos ao longo da semana, ou pelo menos seriam, né? Isso porque o presidente Augusto Melo já pediu por meio do seu advogado, Ricardo Cury, o adiamento do depoimento que está marcado para quarta-feira. O Augusto entende que não teve acesso completo ao inquérito policial e para poder se preparar e prestar todos os esclarecimentos, ele quer receber primeiro tudo o que está sendo apurado para que depois ele possa se apresentar. Como há um feriado no fim dessa semana e no início da próxima, é provável que esse novo depoimento aconteça somente na outra semana ou, quem sabe, já no próximo mês. O Augusto tenta ganhar tempo, até porque vive um momento conturbado dentro do Corinthians, momento de aprovação das contas. O presidente do Timão corre o risco de ser afastado imediatamente do cargo de presidente se as contas dele, de 2024, forem reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Só para lembrar que durante o fim de semana já vazou a notícia de que Augusto Melo, Sérgio Moro e Marcelo Mariano serão indiciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, formação criminosa. Tudo por conta da operação de comissão da VaideBet, pagamento de 25 milhões de reais que seriam destinados ao Alex Cassundé, um laranja contratado pelo Corinthians. Quero contar sobre mais um escândalo na base do Corinthians. Você sabia que o presidente Augusto Melo criou a categoria Sub-18 no Timão? Importante lembrar que essa categoria não existe na CBF e nem tem calendário de jogos no Campeonato Brasileiro. A justificativa do Corinthians é de que esse Sub-18 excursionaria pelo Brasil e pelo exterior. Mas, 1 ano e 4 meses após assumir o clube, o Augusto e o pessoal da base não conseguiu realizar nenhuma excursão para o Sub-18 até agora. Existe o planejamento de uma partida ou de alguns jogos na metade do ano nos Estados Unidos. Resta saber se isso vai sair do papel. A grande verdade é que esse Sub-18 do Corinthians até aqui tem servido apenas como um grande cabide de emprego. Corinthians, nas categorias de base, que já contratou perto de 80 jogadores, vai colocando atletas nesse Sub-18. Resta saber o motivo. Importante lembrar também que há jogadores com mais de 18 anos de idade participando do Sub-18. Tem um, inclusive, com 20 anos de idade. Coisa é tão largada e bagunçada que esse Sub-18 não consegue nem treinar com o restante das categorias de base no CT do Parque Ecológico do Tietê, para evitar que esse pessoal que já não tem campeonato para jogar, também não tem espaço para treinar. O Corinthians se associou à Portuguesa e usa um dos campos do centro de treinamento rubro-verde. Só para completar outras coisas super importantes que você precisa saber sobre a base. O zagueiro Caio Garcês, 20 anos de idade, titular absoluto durante toda a Copa São Paulo de Juniores. Esteve, por exemplo, na decisão contra o São Paulo. O jogador saiu de graça, sem render qualquer centavo ao Corinthians. Enquanto o Timão compra um monte de jogadores de qualidade discutível, abre mão sem custos de atletas que são elogiados. Caio já está empregado jogando no São Bernardo. Só para completar, outra informação relevante. Corinthians tenta descobrir quem é o funcionário da base que tem aliciado os jogadores para que fechem com um único empresário específico. Essa situação tem causado uma série de denúncias internas. Essas denúncias já chegaram ao Augusto, que tenta apurar qual o funcionário e qual o empresário que se beneficiam desse esquema. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.